Muito bom dia para você, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de janeiro de 2026. E eu quero trazer com vocês hoje uma partilha que eu tive ontem, compartilhar um acontecimento que eu tive ontem sobre a graça que nós temos de ter um amigo que é o nosso anjo da guarda. Todos nós, quando fomos concebidos, Deus designa um anjo específico para a nossa guarda. Cada um tem o seu, e ele nos acompanha toda a nossa vida por essa terra, nesse mundo. E eu já tive várias vezes, eu acho que o meu, pessoalmente, eu até brinco às vezes que ele tem que trabalhar e trabalha muito, porque eu dou muito trabalho pro meu anjo da guarda. Mas o anjo da guarda da gente, ele tem a missão de nos acompanhar e de sempre nos motivar, nos inspirar a permanecer no Senhor, a permanecer no caminho do Senhor, a sermos adoradores, a estar sempre na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E do Instituto Hesed, atualmente está fazendo o cerco de Jericó. Tem o Rosário da Madrugada. O Instituto Hesed, para quem não sabe, ele faz o Rosário durante todos os dias do ano, de segunda a sábado. No domingo também tem o Rosário, mas não é transmitido. Mas ele transmite ao vivo durante todo o ano, não somente no período da Quaresma. E tem alguns períodos em que é 4h30, mas em tempos muito fortes, como é o caso da própria Quaresma, Quaresma de São Miguel. E no cerco de Jericó ele inicia às 4h da manhã. E o cerco de Jericó, ele tem algumas orações específicas. Dentre elas, eu quero fazer com vocês a leitura da armadura do cristão, que está em Efésios 6, no versículo 10 em diante, que é uma das orações específicas. À luz da palavra, o Senhor nos orienta a como nos preparar, pede a libertação e como nos preparar para a batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso poder. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, essa é uma das orações específicas, que é a luz da palavra. Essa é uma oração que a gente deve pedir todos os dias, porque a gente vive uma batalha espiritual. Muito pouco é o que a gente vê realmente, das lutas que a gente enfrenta. Mas ali em cada oração, em cada decisão que precisa ser tomada, no ânimo ou no desânimo que vai abatendo sobre cada um de nós, a gente vive uma batalha espiritual. E todos os dias existe uma grande luta, porque aquele que já está condenado busca todos os dias nos tirar do caminho do Senhor, nos tirar da graça, para que nós também recebamos a condenação, porque ele já está condenado. E aí, a minha partilha sobre o meu grande amigo, o meu anjo da guarda, durante esses dias tenho acordado para poder rezar, mas aqui na região onde eu moro está bastante quente e eu tenho enxaqueca. Então, nas últimas 2 noites, de quarta para quinta, de quinta para sexta, eu passei bastante, de terça para quarta, de quarta para quinta, eu passei bastante mal, né? E aí, quando foi de quinta para sexta, eu já estava bem cansada, noites mal dormidas, acordando com dor de cabeça. Mas eu acordei, 4h, o celular despertou, comecei a rezar. Porém, ontem, quando o celular despertou e eu fui rezar, eu estava muito assim, cansada realmente. O meu corpo estava cansado, porque as noites têm sido muito quentes, então eu tenho tido mais dificuldade para poder dormir. E com a dor de cabeça, isso piora mais ainda. Mas acordei, botei o celular, despertou. Eu comecei, mas acabou que eu dormi durante o rosário. Nem levantar eu levantei, botei lá e fui ouvindo, mas eu acabei dormindo. E não peguei nem sequer a bênção do Santíssimo. E o meu telefone, ele já estava descarregando. Então, provavelmente ali foi até uma parte, nem chegou a bênção do Santíssimo, e ele descarregou completamente. Então, levantei um pouco mais tarde, tomei medicação, deitei de novo, descansei.
Mas eu não podia deixar de fazer o 5º dia do cerco de Jericó. E aí eu falei, quer saber? Eu não fiz, né, da forma correta e tem a reprise, fica gravado. Então eu fui lá no YouTube e comecei a rezar o rosário dos 5º dia do cerco de Jericó. E aí quando eu comecei a rezar o rosário, eu estava sentada rezando. São 4 momentos específicos de oração do cerco de Jericó, dentro do rosário. Tem essa parte e tem a parte da oração específica do cerco de Jericó, pedindo a quebra das maldições e pedindo pelo impossível. E nessa hora, a irmã Maria Raquel, né, é pedido que você, tendo em casa um crucifixo, uma cruz, que você segure a sua cruz, se possível. Se não for possível, você permanece com o texto. Mas é pedido que segure a cruz. E eu sempre pego a cruz para poder segurar nessa hora. Só que ontem, apesar de ter dormido durante o dia, eu ainda estava assim com o meu corpo muito ruim mesmo, né? Uma questão assim de você estar meio estagnada no dia, meio que dopada, porque a medicação para a enxaqueca que eu tomo, ela faz isso. E aí eu fiquei ali e eu tava olhando para a cruz não estava longe de mim, mas eu tava olhando para uma cruz que não é a cruz que eu costumo pegar. E aí eu falei, Jesus, eu vou rezar aqui com o texto e eu não vou levantar para poder pegar a cruz. Não estava longe, estava próximo de mim, mas eu falei, não vou levantar, meu corpo não está pedindo. E ela começou a fazer a oração. Meus irmãos, nessa hora, o meu filho, ele tem 8 anos. E ele estava no quarto assistindo televisão. Ele já tinha um tempo que ele estava assistindo televisão. E ele lá tranquilo na dele. Ela mal leu o primeiro trecho da oração, as iniciais da oração. O meu filho levantou lá do quarto, pegou a cruz que eu costumo usar, que é essa aqui. Ele pegou a cruz e veio de lá do quarto. Não falou nada. Ele só veio de lá do quarto, chegou em cima da mesa e pam, botou a cruz em cima da mesa. Nessa hora, gente. E aí eu fiquei olhando assim, meio que pasmada com aquilo, né? Não que a gente devesse pasmar com Deus, que Deus é Deus, mas enfim. Mas eu fiquei meio pasmada com aquilo e eu entendi o recado. Porque aí o meu filho, ele não veio de lá, ele veio exatamente na hora que era para pegar a cruz. Ele pegou a cruz que eu costumo usar, que aí às vezes eu tô no quarto, então ela estava lá no quarto. E ele não entregou na minha mão, ele colocou sobre a mesa, porque a iniciativa de pegar tem que ser minha. Se por uma questão de fragilidade, de falta de ânimo, eu não levantei, não peguei, mas a decisão de pegar tem que ser minha. Então ele veio em silêncio, colocou em cima da mesa, tam, chegou a fazer o barulhinho, tam, e não disse nada. Ele só colocou e voltou e continuou assistindo o desenho. Aí nessa hora eu peguei a minha cruz, segurei e ali eu compreendi. Aí eu só falei, obrigada, meu anjo. E eu tenho certeza que foi o meu anjo da guarda. Por quê? Porque ele é o meu amigo para poder me ajudar nessas horas. E obviamente, né, sempre os nossos anjos, eles obedecem ao Senhor, estão a serviço do Senhor. E aí, então, estando a serviço do Senhor, meu anjo foi lá e intermediou um meio. Já que, mesmo estando próximo, eu não levantei para pegar a minha cruz, mas esse é um momento feito, né, segurando a cruz, ele foi lá e intermediou isso. E o meu filho chegou e colocou a cruz lá e voltou em silêncio, não foi dito nada. E ali eu sabia plenamente que era o meu anjo da guarda que me ajudou nessa. Então, assim, meus irmãos, a gente nunca está só na batalha. Graças ao bom Deus, pela misericórdia de Deus, por bondade infinita de Deus, a gente não está só nessa batalha. A gente sempre, né, cada um de nós, quando somos concebidos, tem esse amigo fiel que o Senhor nos concede, que é o nosso anjo da guarda, e a gente deve rezar sempre por ele. Às vezes as pessoas acham, e a gente ensina para as crianças, a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E a gente acha que é uma oração de criança, não, mas essa é uma oração de todo mundo rezar todo dia para o seu anjo da guarda. Para que a serviço do Senhor, ele continue sempre nos inspirando, nos motivando e nos dando essas pequenas ajudas, grandes ajudas para o dia a dia, para que a gente possa permanecer no caminho do Senhor. Parece um gesto bobo, parece coincidência, mas em Deus a gente vive as providências diárias. Então eu te convido, se você ainda não tem intimidade, passa a rezar todo dia para o seu anjo da guarda. Antes de tomar uma decisão, fala, meu anjo,
Eu preciso saber para permanecer do caminho do Senhor. O que eu vou fazer então? E que a gente possa ter esse fiel amigo e sempre estar ouvindo os conselhos, ouvindo a inspiração que o Senhor dá a Ele para cada um de nós diariamente. Que Deus te abençoe.